São Paulo. Alô, rapaziada, está transmitindo isso ou não? Vamos averiguar. Vou entrar na minha própria página para saber se essa transmissão já está ao vivo. Eu, Felipe Moura Brasil, colunista da Veja, com meu compadre Alexandre Borges, autor da Editora Record, assim como eu. Felipe Moura Brasil e Alexandre Borges comentam o resultado das eleições municipais. Todo mundo aí entrando? Eu vou aqui também achar. Esperem só o Alexandre Borges sair do celular. Inclusive, na Copa do Mundo, eu fui com o Alexandre Borges ao Maracanã. Muito boa lembrança. A gente só viu um jogo. Foi Colômbia e Uruguai, não é isso? Isso, saiu do o gol mais bonito da Copa do Mundo, o Rames Rodrigues. Matou a bola no peito, fez um golaço. Eu vi o gol, o Alexandre Borges estava no WhatsApp, perdeu. Mentira. É verdade. Então você pode sair do WhatsApp, que a gente vai comentar aí o resultado eleitoral desse domingo, as eleições municipais. O pessoal já está entrando, transmissão ok. Estão ouvindo a gente bem? Espero que sim, porque é o meu celular que está aqui apoiado no meu computador. Sim, decepção absoluta no Rio. Pois é, pessoal, é assim mesmo. A política não é fácil. E mostra o nível intelectual da cidade também, não é isso, Alexandre Borges? Mas a gente ainda vai chegar lá. O pessoal está entrando, vamos então falar de São Paulo. São Paulo, João Dória já está aí eleito no primeiro turno e a gente recebeu um meme muito legal do João Dória dizendo que Haddad, você está demitido, João Dória, que foi um comandante do Aprendiz Brasileiro. Aprendiz é o programa do Donald Trump. Eu, de vez em quando, estou olhando para a minha webcam como se eu estivesse falando com ela. Eu estou acostumado a falar com ela, mas não tenho que falar aqui para o meu celular. Então, Haddad, o João Dória demitiu o Fernando Haddad. João Dória que apresentou o Aprendiz Brasileiro. Alexandre Borges vai comentar aí o resultado das eleições de São Paulo. Diga aí, Alexandre. Bom, vamos falar rapidamente. Boa noite aí, todo mundo. Bom, parabéns ao João Dória Júnior. Acabou de chegar a notícia aqui do Globo. João Dória vence em primeiro turno a eleição. É isso aí. Então, parabéns ao João Dória Júnior, uma grande vitória. Demitiu o Fernando Haddad, que é o último prefeito do PT, que o PT ainda tinha alguma esperança, ainda tinha aí alguma aposta. E uma goleada, ganhar no primeiro turno, ganhar, se não me engano, foi 2.900.000 a 900, né? Então, foi uma dianteira incrível. E é bom lembrar também o seguinte, o Dória começou sem apoio interno, começou lá embaixo nas pesquisas, ele foi muito boicotado dentro do próprio partido. Então é bom lembrar que esses vagabundos aí de José Serra, Fernando Henrique, Aloysio Nunes, Alberto Goldman, quer dizer, esse pessoal que essa ala esquerda, quer dizer, na verdade todo mundo é meio de esquerda lá, né? Mas a ala mais à esquerda do PSDB de São Paulo tentou e fez de tudo para derrubar o João Dória, e o João Dória passou igual um trator por cima deles e em cima dos adversários, teve um desempenho fenomenal nos debates, é bom que se diga, né? Ele é um homem de televisão, ele tem muito trânsito, sabe falar muito bem, respondeu muito bem as perguntas, e ele é um empresário bem sucedido, né? E que ele soube vender muito bem essa imagem. Quer dizer, ele é um empresário que não tem vergonha do seu próprio patrimônio, inclusive, do seu sucesso. Tem um vídeo que é muito legal, a gente estava comentando aqui, que alguém entrevistando ele falou da casa do Lula, do sítio, e ele deu aquela resposta dizendo da diferença do patrimônio dele, porque o Lula, não é isso? O Lula acusou ele de ter uma casa com muito mais cisnes do que o sítio lá do Lula que está envolvido com a Operação Lava Jato, e o Dória respondeu, mas o meu patrimônio eu construí com o meu trabalho, com o meu dinheiro, diferente do Lula. Foi uma resposta muito boa, uma bela detonada. Foi, até lembra um vídeo que eu popularizei de 2012, que foi um vídeo daquele comentarista do Bill Whittle, quando ele fala o que o Mitt Romney deveria ter falado sobre o próprio patrimônio, né, em termos da defesa, né? Porque existe, na verdade, a gente fala muito a palavra empresário, mas existe uma diferença entre empresário e empreendedor. Empresário é qualquer um que é dono de empresa, mas o empreendedor às vezes consegue. Voltou. Reconectou. Opa! Se cair de novo, vocês esperem um pouquinho que a gente volta, hein? Voltando. Então, a gente estava falando do Mitt Romney, né, do patrimônio, de como você tem um empresário, que é qualquer um que é dono de uma CNPJ, que é dono de uma empresa.
E você tem um empreendedor, que às vezes até nem tem a empresa ainda, mas ele está buscando solucionar necessidades de mercado, inovando, trabalhando, querendo servir os consumidores. E o João Dória Júnior, vamos dar esse crédito para ele, ele é um empreendedor, é um cara que ralou muito, que ele é filho do João Dória, que foi um publicitário dos mais famosos, eu sou publicitário, e o João Dória faz parte da história da publicidade do Brasil, né? A gente respeita a trajetória dele. O João Dória pai, né? O pai dele, por uma curiosidade, ele é o inventor do Dia dos Namorados, não é isso? Se não me engano. Eu não sabia. Se não me engano, porque os Estados Unidos tem o Valentine's Day em fevereiro, né? Uhum. E o Brasil não tinha uma data de Dia dos Namorados e o João Dória criou o 14 de junho, né? 12 de junho. 12 de junho. Olha só. O 12 de junho. Mulherada não vai gostar. Não vai, né? Desculpa aí. Mas eu lembro, quando é para dar um aniversário, dar um presente, eu lembro, tá? Mas o pai o João Dória pai foi o inventor aí do Dia dos Namorados brasileiro. João né? Dória, que terminou com 53,40%, 2.950.627 votos. O Haddad em segundo com 16,67%, 921 mil. E praticamente 2 milhões de votos de diferença. E o Alexandre estava falando também, a gente estava olhando aqui a zona eleitoral onde cada um ganhou. Né? O João Dória, obviamente, o mapa é muito mais favorável a ele, mas tem uma zona aqui que a Marta ganhou. Alexandre, você pode explicar por que ela ganhou nessa zona? É a área sul de São Paulo, que a gente costuma chamar de Parelheiros, né? É uma zona muito pobre da cidade e que ela é muito irmãos, a famosa família Tato, né? Que ela é considerada meio que uma dona dessa região de São Paulo e ela tem muito voto. Então, como eles estavam com a Marta, eles conseguiram canalizar muito voto para ela nessa região, mas é um fenômeno muito específico dessa zona sul de São Paulo. O resto da cidade inteira, o João Dória ganhou. Tá? Uma vitória, uma goleada, um 7-1, acachapante, em São Paulo, onde tinha um prefeito. Alô, voltamos. Alexandre, você estava falando? Estava contando esse fenômeno específico dessa região sul, desse bairro, lá, dessa região que a gente... Se cair de novo, não desistam, fiquem aí, tá? Vamos lá. Que é a região de Parelheiros, que é a única exceção onde a Marta ganhou por causa da influência dos Tato, né? Mas o resto da cidade inteira, o João Dória ganhou. Então, e o João Dória, então, que fique essa lição importante, tá? Para todo mundo que for do lado de direita, liberal, conservador, sabe, não tenham vergonha, defendam a livre iniciativa, defendam o sucesso, defendam o empreendedorismo, defendam uma agenda, parem de acreditar nessa conversa de imprensa, de professor de universidade, dessa raça de cientista político que fica dando palpite em Globo News. Esse pessoal... Não, assim, se você quer ganhar da esquerda, a primeira coisa é para de ouvir esquerdista, pelo amor de Deus. Ou vocês acham que eles vão ensinar a vocês como vocês ganham deles, sabe? Pelo amor de Deus, entendeu? Então o João Dória está fazendo história, tá? Ele ganhar essa eleição no primeiro turno, com essa lavada, contra, inclusive, metade do próprio partido, os caciques do próprio partido, com a ajuda do Geraldo Alckmin, mas que não era a grande força na cidade, né? É uma conquista em tanto. Então São Paulo, que está se livrando do chamado prefeito Souvenir, né? Que ele falava que estava fazendo ciclofaixa, mas pintou não sei quantos mil quilômetros da cidade de tinta e anda, atrapalhando ainda mais o trânsito, né? Então São Paulo está se livrando de Fernando Haddad, só com 4 anos, quer dizer, consegue barrar a reeleição dele e consegue colocar no lugar um dos empresários aí mais criativos, trabalhadores, ousados e admiráveis do país. E até para fazer o link com o Rio, que é muito interessante da eleição de São Paulo, é que o Lula foi lá apoiar o Haddad e o Lula não conseguiu fazer com que o Haddad tivesse um grande desempenho. Ele foi muito engraçado, eu fiz aquele vídeo... Voltou. Alô! Voltou. A gente fala uns palavrões aqui e o negócio volta. Tá todo mundo ouvindo aí? Então eu espero que sim. Essa conexão tá uma grande, pois é, isso aí. Tem mais de 1000 pessoas conectadas, mais barato, maravilha. O pessoal já está conectando. Então, voltando, eu fiz aquele vídeo em que o Haddad respondia no debate para o Major Olímpio, né, que perguntava sobre... falava do Lula e tal, e o Haddad respondia que maus elementos tem em todos os partidos.
que o Lula fosse defendido pelas campanhas municipais, aí o Haddad se prestou a defendê-lo, o Lula participou um pouco mais da campanha, mas não conseguiu tirar o Haddad de levar essa demissão de João Dória. E o Lula também, aí puxando agora para o Rio de Janeiro... Um último comentário sobre São Paulo é o seguinte, o debate da Globo, eu assisti o debate da Globo de São Paulo, e também eu fui ver o Major Olímpio, que Aê, vamos voltar. O Alexandre foi abrir a janela aqui para ver se o sinal melhora. Sinto muito, caiu. Travou de novo, pois é, mas agora estamos voltando. Espero pelo menos entra um ar, né? Estejam escutando. Vamos lá. Vamos lá de novo então. Você ia fazer o último parêntese sobre São Paulo antes da gente falar do Rio de Janeiro. Em São Paulo eu vi algumas pessoas de direita apoiando aquele major do Solidariedade, do partido do Paulinho da Força, o Major Olímpio. E aí eu queria também que vocês tivessem uma reflexão. Vocês de São Paulo, quase o João Dória não ganha no primeiro turno. Por detalhe, porque eu vi muita gente bem intencionada, mas o candidato de direita mesmo é o Major. Gente, vamos ter a cabeça no lugar, entendeu? Eu sou um cara liberal, conservador, de direita, whatever, mas não dá, né? Quer dizer, o João Dória, não tenha dúvida que era o melhor representante do que seria aí do nosso campo, dos defensores da livre iniciativa, né? Contra a esquerda, era o candidato mais viável. Então vamos ter a cabeça no lugar, vamos ter maturidade, não vamos repetir os erros do outro lado, não vamos ser o PSTU, não vamos criar o PSTU da direita, entendeu? Vamos escolher os melhores, não ficar fazendo uma escala de quem, numa escala meio louca, ideológica, seria o cara mais à direita. Né? Deixa eu só repetir o papo do Major Olímpico, que eu acho que já tinha caído, o pessoal está pedindo aqui, que o Major Olímpico, num debate com o Fernando Haddad, ele havia citado o Lula e falado dos esquemas de corrupção da Petrobras, etc. E o Haddad, quando foi responder, ele falou que tinha maus elementos e maus políticos em todos os partidos. Em vez de defender o Lula, né, ele deu esse comentário geral, praticamente confessando, eu ironizei, né, que ele estava fazendo isso, que o Lula era um mau elemento. E aí depois o PT impôs que as campanhas municipais defendessem o Lula, o PT queria usar o horário para fazer essa defesa política do Lula, que está aí encrencado com a Lava Jato, e o Haddad se prestou a fazer isso, o Lula entrou mais de cabeça na campanha do Haddad e não salvou o Haddad. E o link que eu ia fazer com o Rio é que eu ironizei também que a Dilma entrou na campanha da Jandira Fegali e aí afundou de vez a campanha da Jandira, o Lula foi lá só para enterrar. Né? A Jandira terminou com 3, poucos pontos, a candidatura dela desidratou, e o que aconteceu aqui no Rio foi que o Marcelo Freixo, do PSOL, ele se desgarrou do Molon e da Jandira nas pesquisas ali das vésperas da eleição, mais do que o Pedro Paulo se desgarrou do Flávio Bolsonaro, do Índio da Costa e do Carlos Osório. Então ele conseguiu concentrar o voto útil da esquerda, principalmente da Jandira, porque o Molon não tinha quase voto mesmo, o Molon é ex-petista, que agora é da rede da Marina Silva. Então os votos... Porque a turma brinca que é do Itaú, né? Tanto que a brincadeira que é rede, porque faz parte da rede de agências, né? Ele é até laranja, tem até a cor do banco, né? O partido. Mas fala, desculpa. Então os votos da esquerda migraram para o Freixo, e o resto dos votos, obviamente, se dividiram, porque o pessoal relutou ali em votar no Pedro Paulo, e os outros também estavam supostamente... Voltamos! Vamos lá de novo! Não desistam! Então eu ia dizendo que a Dilma e o Lula afundaram de vez a campanha da Jandira, os votos da esquerda migraram para o Freixo, e o resto dos votos do pessoal contra o Freixo se dividiu, obviamente, entre o Pedro Paulo, Flávio Bolsonaro, o Índio da Costa e o Carlos Osório. E isso só favoreceu o Freixo, que passou ao segundo turno com o Marcelo Crivella. Toda essa campanha. Olha, o Crivella, ele é um candidato de recall, né? Como é em São Paulo, seu companheiro de partido, o Celso Russomano, né? Que também do PRB. Eu não, né? Não, do Crivella, né? Do partido do PRB, que é o partido... que é Partido Republicano Brasileiro, né? Mas não tem nada a ver com o Partido Republicano dos Estados Unidos, não, tá? O PRB é o Partido da Igreja Universal, tá? É o partido de Edir Macedo, o próprio Crivella, como vocês sabem, sobrinho do Edir Macedo. Lembrando, né, que o Partido Republicano é o partido de Donald Trump. Wi-Fi, voltou. Né?
Vamos lá. O Alexandre está dizendo que cai aqui a conexão quando eu começo a falar, é pessoal, então eu vou deixar ele falar. Eu só ia fazer um parêntese na fala dele, explicar que o Partido Republicano é o partido de Donald Trump, supostamente representante da direita, embora haja várias gradações. Lá nos Estados Unidos tem os Rhinos, que são os Republicans in name only. A gente estava falando aqui, inclusive, do Mitt Romney, que é muito acusado disso lá e não está defendendo o Trump. E tem os movimentos intelectuais mais conservadores, como o Tea Party, que ficam tentando puxar o Partido Republicano mais para a direita. Exatamente. Mas diga aí, Alexandre. Então, o que a gente estava falando é que tanto o Crivella no Rio quanto o Celso Russomano em São Paulo são candidatos que têm muito recall, né? Tem muita lembrança, são nomes muito conhecidos. Então eles começam a campanha, o Russomano em 2012 começou muito bem, deu uma dianteira, mas depois foi caindo. Dessa vez a mesma coisa, ele começou bem, foi caindo, quer dizer, consolidando um pouco essa imagem de cavalo paraguaio. E o Crivella aqui é a mesma coisa, quer dizer, o Crivella está na sua... É a quinta, eu acho, ele perdeu 4 aqui no Rio, se não me engano. Você vê, né? Eu já perdi a conta. Mas ele tem essa coisa de começar bem, né? Porque ele tem muita lembrança, ele é um bispo da Igreja Universal, ele é um cantor gospel, que é um dos maiores vendedores de CD, um dos maiores credores de direitos autorais, né? E de música, né? Como cantor. Então ele é uma figura... acho que tem 2 ou 3 pessoas no Brasil que recebem mais direito autoral do que ele só. Em termos de... Que recebe... o Crivella. Olha aí. Voltamos. Vai cair, mas vai voltar. Vai cair. Fiquem aí, tá? Não vão embora. Fiquem aí. Então, só que dessa vez foi diferente porque, primeiro, porque eu acho que o Crivella estava mais à vontade na campanha, ele estava... Né? Ele pegou também um momento histórico onde a máquina do PMDB estava em decadência, né? E não houve candidatos que tiveram a condição de brigar não só com a figura do Crivella nos debates, nos programas, mas também com a máquina, que é uma máquina muito forte, da Universal, da Record, né? E depois ele se aliou ao Antony Garotinho, que também tem força na cidade, depois se aliou também ao Romário, que foi um senador de uma votação muito expressiva no Rio, teve, se não me engano, 4 milhões de votos no estado, eu não sei quantos votos ele teve especificamente na cidade do Rio, mas teve muito voto, né? Então ele fez campanha, estava fazendo carreata, acho que ontem, com o Romário, eles estão... Né? Então ele teve esse leque de apoios aí, que foi um leque importante, e ele foi extremamente bem votado na periferia, na Zona Oeste, na Zona Norte, em áreas onde da classe B, C, D, em contraposição, por exemplo, ao Marcelo Freixo, que é o candidato dos coxinhas, né? Que é o candidato do Posto 9 de Ipanema, da alternativa, da PUC, da Zona Sul, das universidades que foram ocupadas ali do Baixo Gávea, pelos professores militantes de esquerda, exatamente, o BG, exatamente. Então o povo votou no Crivella, a população votou no Crivella, e essa turma de classe média. Porque a classe média do Rio de Janeiro, eu morei metade da minha vida no Rio, metade em São Paulo. Eu acho que eu conheço bem as duas cidades. Tem muita gente na classe média do Rio, principalmente na Zona Sul, que é aquela turma que já está meio assim, não vou ficar rico, não vou ficar pobre, e aí tá meio que vamos dizer assim, se relaxa ali na classe média e vai tocando, e é uma turma muito de esquerda, que compra muito a conversa da esquerda, e vai tomar sua cervejinha na Lapa, e tá naquela coisa bem do Rio. A Lapa, né? A esquerda ocupou o samba também, né? Que é uma coisa muito desagradável para mim, que eu frequento samba, frequento as escolas de samba desde moleque, sou do samba, mas esse pessoal é todo de esquerda. Eu convivo, obviamente, com os esquerdistas do samba, muito alegremente, mas é uma pena. Vou começar a compor ali com o Felipe Trielli, que está me devendo, inclusive, novas parcerias para a gente montar um CD do samba de direita. É isso aí. Então, o Crivella... Mas o que é engraçado, que você chegou a mencionar aí, é que os socialistas aqui de Leblon, de Ipanema, votam no Freixo, que supostamente defende os pobres, só que os pobres não votam nele. E isso é uma coisa hilariante. Não, e é o mesmo fenômeno em São Paulo, inclusive. Em São Paulo, o Haddad foi bem votado nas regiões ricas da cidade. Onde o João Dória ganhou e fez essa disparada foi exatamente nas zonas mais pobres. Ele só não ganhou em todas as zonas da cidade porque teve aquele fenômeno que eu expliquei no começo, específico da região de Parelheiros, que é uma região onde vamos chamar de curral eleitoral ali da Marta Suplicy. Tirando esse fenômeno específico, em uma região muito fechada, o resto inteiro da cidade votou no João Dória.
né? E na periferia, na classe BCD, votou em peso no João Dória, né? E quem é que vota no Haddad? Os riquinhos ali da Vila Madalena, de Pinheiros. Se não me engano, a maior votação de todas as zonas eleitorais de São Paulo para o Haddad foi o bairro de Pinheiros, o bairro até que eu morei. Então, Mas eles acham que eles sabem o que os pobres precisam melhor do que os próprios pobres, né? Exatamente, porque os pobres não votam. A elite iluminada da Zona Sul, os barbudinhos. Os pobres votam neles quando não tem opção, quando um candidato não se apresenta. Mas basta um candidato bem preparado, com dinheiro, com vontade de ganhar, se apresentar, a gente vê aí o resultado. Né? Mas agora, voltando ao Rio de Janeiro, que a gente estava falando... Agora no segundo turno, com Crivella e Freixo, tem essas alianças podres. Então você tem o Crivella que se aliou aí à família Garotinho, talvez dê um cargo para Clarissa Garotinho, ele vem elogiando a atuação dela como deputada, e o Freixo que defendeu o governo criminoso do PP até o fim, até agora, né? O Freixo tá lá na Lapa, né? Lugar ocupado também pela esquerda, que está lá comemorando a classificação do Freixo para o segundo turno, e ele falou que venceu um partido golpista, né, que é como ele se refere ao PMDB do Pedro Paulo. E aí a multidão ali de socialistas do PSOL começou a gritar fora Temer, e agora, então, essa candidatura do Freixo no segundo turno é a trincheira do PT no Rio de Janeiro, porque da esquerda toda, da esquerda que se juntou ali. O Freixo, ele é um gestor desses artistas aí petistas, né? Essa turma psolista aí, e Chico Buarque, Wagner Moura e toda essa turma, que concentra muitos eleitores ali de esquerda que migraram para ele. O que eu ia falar é o seguinte, da aliança do Garotinho com o Crivella e do PT com o Freixo, o que é pior, Alexandre? No grau de podridão, para mim, obviamente, o PT é muito pior. Até pela magnitude da aliança, né? Olha, o que eu posso te falar é que eu sou Crivella desde garotinho. Essa é boa. Não, porque, gente, pelo amor de Deus, é óbvio que nenhum dos dois, eu não votei em nenhum dos dois, eu não queria esse segundo turno, não era o que eu estava imaginando, não era o que eu estava querendo para o Rio, evidentemente, moro aqui. Sou daqui, nasci aqui, não queria ter que escolher entre o Crivella e o Marcelo Freixo, esses dois Marcelos aí, mas, sinceramente, não há o que comparar, entendeu? O Marcelo Crivella, o que ele representa, o que ele vai representar, o que ele vai ser como... E eu acho que ele vai ganhar, tá? Quer dizer, o que ele vai ser como próximo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, não tem nada a ver com você entregar o Rio de Janeiro pro PSOL, gente, pelo amor de Deus. Você tem noção o que seria a segunda maior cidade do Brasil entregue para o PSOL? Lembrando que o Crivella ele representa um eleitorado majoritariamente ali evangélico, pelo menos a base eleitoral dele, e os valores dos evangélicos. É um pessoal que é contra a legalização das drogas, é contra o aborto, é um pessoal que defende os valores familiares tradicionais, contra a ideologia de gênero. Essa é a base do eleitorado do Crivella. Você pode ter ali divergências com a Igreja Universal, etc., mas aquela base mantém os valores morais que a gente preza, que o crime é tratado como um pecado também, e do outro lado você tem a base do Freixo, que é a turma alternativa, é a turma que, enfim, é até difícil de falar, né, sem comprometer o eleitorado. Não quero aqui parecer uma Hillary Clinton chamando de sexto, de balaio de deploráveis, mas é uma turma que tem, sem dúvida nenhuma, outros valores. Né? Até pelos vídeos aí que a gente divulgou nos últimos dias, teve um vídeo ali de uma reunião da turma do PSOL numa universidade dessa, muito esquerdista, em que as pessoas estão ali defendendo a queima de pneu na rua. O Crivella é uma opção menos pior para o Rio de Janeiro do que o Freixo, e eu não fico triste, eu fico contente que eu vou ter mais dias para mostrar para as pessoas quem é realmente Marcelo Freixo. Eu fiz um vídeo bastante educativo nesse sentido, eu considero, as provas do cinismo de Marcelo Freixo, que eu mostro como ele muda de discurso de acordo com a conveniência do momento. A opinião que ele tinha antes da morte do cinegrafista da Band, Santiago Andrade. O pessoal tá... Quantas pessoas? Uau. Onde? Tá ali. Então, voltando, espero que vocês já estejam ouvindo de novo, não sei onde parou.
O que mesmo que eu estava falando? Estava falando do Freixo, do vídeo que você fez. O vídeo que eu fiz, do Freixo mudar de discurso conforme a conveniência do momento. Então mostrei lá um vídeo de 2013 em que alguém pergunta para ele, pede para ele falar sobre os Black Blocs. E ele fala que há vários movimentos, tem vários métodos distintos, eu não sou juiz para ficar julgando qual é o movimento correto, qual que não é. E tem métodos mais eficientes, menos eficientes. Isso até é muito engraçado, que eu não comentei no vídeo para não ficar muito longo. Como o Freixo lidava com os Black Blocs sob o parâmetro da eficiência. E isso é assim para todo esse pessoal socialista aí do PSOL. Eles só medem as coisas de acordo com a eficiência em relação ao projeto político. Então você fica às vezes perguntando onde que está o parâmetro moral dessas pessoas. Quer dizer, cadê o repúdio à depredação do patrimônio público e privado, o repúdio à violência? Quer dizer, se aquilo serve para a agenda política do partido naquele momento, aquilo é eficiente. Então, isso é, inclusive, muitas vezes o PT usa aquele argumento quando você fala da roubalheira do partido, do petrolão, eles falam de, mas todos fazem isso e tal, não sei o quê. Muita gente alega isso, e quando a gente faz apresentações, às vezes surgem uns petistas para alegar isso. E você se pergunta, onde está o parâmetro moral? Quando as pessoas falam isso, que todo mundo rouba, todo mundo faz não sei o quê, muitas vezes se perde o parâmetro moral. Ninguém está defendendo aqui quem rouba, todos que que ser considerados moralmente ruins. A gente tem que repudiar, tem que condenar isso muito claramente. E não foi só eu que mostrei essa omissão do PSOL antes da morte do cinegrafista da Band, Santiago Andrade. Os próprios militantes mais veteranos à esquerda, mas que guardam alguma sinceridade com a sua experiência direta, eles comentaram da conivência do PSOL com os Black. Estou me sentindo em casa aqui, voltou. Estou me sentindo em casa agora. Eu estou em casa, o Alexandre está aqui na minha casa. Eu ia dizendo que aliás, um jantar ótimo, muito obrigado. O Alexandre chegou aqui, filou minha comida, abriu minha geladeira, roubou o rango, mas tudo bem, né? É amigo. Então eu estava dizendo que até alguns militantes mais antigos do PSOL, um pessoal à esquerda que guarda alguma sinceridade com a sua experiência direta, e isso existem alguns esquerdistas que são assim, como o próprio Eduardo Jorge, Fernando Gabeira, aquele pessoal que falou que eles lutavam pela ditadura do proletariado na luta armada, que não era pela democracia, como a Dilma diz. Então tem vários esquerdistas que guardam uma certa sinceridade em relação à experiência direta, cotidiana deles. Mas aí quando eles passam para as questões das ideias e de debates mais abstratos, você começa a ver um monte de equívocos ali, mas a gente discorda desses até com mais respeito do que aqueles que mentem compulsivamente. Fiz um parêntese, já me perdi. Eu estava dizendo que alguns militantes do PSOL também reconheceram essa diferença, então eu estava dizendo da falta de parâmetro moral, tanto no argumento petista sobre todo mundo roubar, quanto na frase do Freixo antes da morte do Santiago Andrade sobre os métodos serem mais ou menos eficientes. E aí depois que o cinegrafista da Band morreu, o Freixo apareceu para dizer que repudia a violência como método, como não sei o que, eu critico a violência e tal. Ele criticava desde criancinha, só que não era exatamente isso que acontecia não. Então são essas facetas do Freixo aí que eu vou deixar mais claras agora no segundo turno. Não é isso, Alexandre? Eu queria pegar um gancho do que ele está falando em relação às questões morais, porque, por favor, você que é de direita, você que é liberal, você que acredita na livre iniciativa e que acha, né, de uma maneira inocente, para eu arrumar uma palavra, vamos dizer, mais leve, né, não é exatamente o que me veio na cabeça, mas eu estou tentando ser elegante com os amigos. Então, essa turma que acha que vai vender o liberalismo só falando de economia. Então, e é uma batalha, a gente está sempre tentando levantar questões morais, mostrando, porque o ser humano, ele decide, a primeira instância de tomada de decisão é moral, né? O que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, onde está o bem, onde está o mal, né? Onde é a primeira instância de decisão que todos nós tomamos. Depois a gente vai tomar decisões econômicas, maximizar ganhos em transações, enfim, mas isso é uma consequência posterior, né? Quer dizer, os seres humanos
menos eles primeiro, as pessoas normais, claro, não os psicopatas, mas as pessoas normais, elas têm uma dimensão moral mais elevada e mais importante do que a dimensão econômica nas suas vidas. Então a gente tenta explicar para o pessoal do campo liberal, pessoal do campo, que você tem que ganhar a discussão moral. Né? E o que acontece? Você tem um monte de gente inocente, tem gente até que fala assim, não, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Eu falo, meu Deus do céu. E aí fala assim, não, nós só vamos falar de economia, só vamos falar de eficiência do Estado. E aí, o que vocês arrumaram? Olha aí, nós temos um segundo turno no Rio de Janeiro, onde você tem o Bispo Crivella, né, contra o Marcelo Freixo do PSOL. Como é que você diferencia esses dois? Como é que você chega numa roda de indecisos e você tenta explicar que é melhor votar no Crivella do que votar no PSOL, votar no Freixo, em questões meramente econômicas? Você não consegue. Você tem um corte moral entre essas duas candidaturas. Se você não conseguir... você tem que mostrar para esse eleitor indeciso, esse eleitor que não está entendendo bem qual é a diferença entre essas duas candidaturas, o que vai virar, por exemplo, como é que vai ser a Guarda Municipal, como é que vai ser a segurança pública na cidade, olhada por um cara, olhado pela extrema esquerda do PSOL, ou por um partido que tem uma orientação cristã e que, por exemplo, não vai compactuar com drogas, que sabe o poder de destruição das drogas nas famílias e como, inclusive, há que se dar esse crédito, o trabalho primoroso que as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs, católicas em geral, têm de tratamento e recuperação de drogados. Né? O Crivella deu uma detonada muito boa no debate, que eu também fiz um vídeo que também viralizou lá no YouTube, detonou a Jandira, falando justamente que ela não amadureceu na política, que ela ignorava os esquemas de corrupção do PT. Crivella e Osório detonam Jandira Fegali, depois vocês procuram lá no YouTube quem não viu. E o Freixo, de fato, ele continuou apoiando o PT, porque para ele politicamente era mais vantajoso, não é? E o Crivella, pelo menos, ele saiu de fininho antes, né? Teve também nessa candidatura aquele fator que a campanha dele adulterou uma foto para esconder o Lula e tal. Mas é isso, no Brasil a gente escolhe sempre o menos pior. A gente nunca vota, raramente vota em alguém, vota mais contra alguém. E de fato há uma diferença moral muito grande. Pois é, então vocês imaginam, por exemplo, eu estava falando disso, como é que vocês imaginam, a gente está começando agora a colocar em pauta no Brasil uma discussão, por exemplo, da escola sem partido. O que vocês acham que vão virar? O que vocês acham que vai se tornar a escola pública municipal no Rio de Janeiro na mão de um prefeito do PSOL? O que vocês imaginam que vão virar as escolas? Vocês sabem o que elas já são hoje. Aí a gente está começando com muito esforço, aos pouquinhos, a colocar uma discussão sobre escola sem partido e o pessoal pegar a prefeitura e botar um secretário de educação. Aqui o Pedro II já liberou menino usar saia para ir para a escola, né? O uniforme não é mais necessário. Isso tudo é parte da propaganda política do PSOL. Isso. E o Crivella, ele defende o escola sem partido, justamente aquilo que eu estava falando. Ele representa um eleitorado... Contra a ideologia de gênero. Contra a ideologia de gênero. Então, essa liberalidade de costumes, essa loucura toda que o PSOL implementa aí nas escolas, o Freixo foi votar com o Jean Willis, né? Então essa é a companhia dele, aquele sujeito que queria ensinar coisas do Islã, né? Que ele queria ensinar na escola, tinha um... Pois queria botar, não. Não, queria botar para ensinar na escola algumas ideias daquele pessoal, por exemplo, que joga gay do terraço. Exatamente, né? Ele defende aqui essas incoerências, que eu não chamo de incoerência da esquerda, eu chamo coerência no cinismo, né? Isso. Eles são muito coerentes no cinismo. O cinismo ele sempre se repete com as suas incoerências internas, né, que a gente expõe com ironia. Eu queria bater muito nessa tecla, porque eu tenho recebido mensagens aqui de amigo, grupo de WhatsApp, e o pessoal fica, o Rio de Janeiro, agora como é que faz para escolher? Gente, pelo amor de Deus, é óbvio, de novo, ninguém queria esse segundo turno, mas esse é o segundo turno que está colocado e não há termos de comparação entre
Marcelo Crivella e Marcelo Freixo, né? Eu sei que vai ser uma campanha difícil para o Crivella, não vai ser fácil, porque o Crivella, na cabeça da Rede Globo, que acha que é meio que dona do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella representa a Rede Record, que é sua grande, sua grande opositor, sua grande concorrente, né? Então, na cabeça da Globo, ela está concorrendo contra a Record. Né? E do outro lado tem o candidato que é o queridinho dos seus jornalistas, dos seus atores, dos seus autores de novela, né? da turma lá do que a gente chama de Projaquistão, né? Daquele país ali. Né? Então eu imagino o conflito interno que a Rede Globo deve estar passando para não cair de colo, abraçada na candidatura do Marcelo Freixo, que como qualquer esquerdista, trata a Globo como golpista, trata o governo federal. Aliás, como o Felipe colocou muito bem, esse projeto do PT que está morrendo no Brasil inteiro, que acabou de tomar uma goleada em São Paulo, em tudo quanto é lugar, o PT está sendo varrido para fora da vida nacional. Ganhou. O PC tem uma chance, o PT e suas linhas auxiliares, né, e seus prestadores de serviço ali, os seus satélites, eles têm esse último respiro, esse último espasmo no Rio de Janeiro, com a candidatura do Marcelo Freixo, que acaba de ganhar 3 semanas de palanque de programa de TV e de comício para ficar falando fora Temer, governo golpista. Então, assim, entendam que é muito diferente. O Crivella, você pode não gostar dele, mas o Crivella votou, por exemplo, a favor do impeachment da Dilma, como senador. Votou. Ele estava lá no Senado e votou. Então, existe, eu sei que ninguém aqui está apaixonado por ter ninguém está feliz e dando festa por ter o Marcelo Crivella como futuro prefeito do Rio de Janeiro. O Freixo, uns anos atrás, ele escreveu, há pouco tempo, ele escreveu um artigo no Globo que prisão é um mau negócio. Então, essas ideias aí do PSOL, entendeu? De que prender bandido é um mau negócio. O Freixo, ele é o Diogo Fraga, o personagem do Tropa de Elite 2, né? O cara que abre o filme dando aquela aulinha de tem muita gente presa, então daqui a pouco tá todo mundo preso e tal, né? Hoje eu relembrei lá no Twitter várias ações e comentários, engodos do Marcelo Freixo, e queria lembrar um pouco dos engodos que ele usava nesse artigo, né? Ele dizia que a população carcerária aumentou. E para justificar que a sociedade não ganhou nada com isso, ele dizia que o número de assassinatos aumentou também. Aí eu argumentei, né, que acontece que no Brasil somente 8% dos quase 60 mil homicídios anuais são solucionados, ou seja, o número de assassinatos aumenta em primeiro lugar por um simples motivo. Os assassinos não estão e não vão parar na cadeia. É preciso os assassinos não soltar ou facilitar a vida dos outros criminosos, como naturalmente quer o socialista Freixo. Prisão não é um mau negócio, até porque negócio não é necessidade, mau negócio é o PSOL. Outro engodo que ele fazia era relacionar, onde é que está aqui? Relacionar a taxa, cadê aquele argumento que eu gosto, que são vários engodos? Vai falando aí, Alexandre, enquanto... Vai. Então, eu estava citando os engodos do Marcelo Freixo naquele artigo, prisão é um mau negócio. E ele também relaciona o Freixo e o Vladimir Safatli, né? Os dois usavam mais ou menos o mesmo argumento, e eles relacionam a taxa nacional de encarceramento, que é elevada pelos estados que prendem mais, à taxa nacional de homicídios, elevada pelos estados que prendem menos, para fazer parecer que prender bandido não reduz a criminalidade e o Brasil precisa de menos pessoas presas. Então essa é a ideologia desse pessoal que finge defender os pobres, né, quando na verdade está advogando em favor de bandidos que em geral... Em causa própria, né? Desfavorecem muito mais os pobres, porque os pobres eles têm muito menos meios de defesa contra os bandidos do que os ricos, que podem comprar carro blindado, que podem morar em condomínio com grade, com segurança. Então os pobres são sempre mais prejudicados por essas ideias e não à toa, né, embora não entendam isso tão profundamente, não à toa escolhem outros candidatos. Não é? É isso aí. O Freixo é escolhido pelos ricos que pensam que sabem o que é melhor para os pobres, mas talvez estejam mais interessados, né, na legalização da maconha, na legalização das drogas, em fazer marcha da maconha, tudo que esse pessoal aí ligado aos socialistas costuma fazer.
Vamos comentar também, a gente está falando muito dos dois candidatos que chegaram no segundo turno, mas é importante também falar que em terceiro lugar ficou o candidato Pedro Paulo, do PMDB, que é a maior máquina política da cidade do Rio de Janeiro, que é a máquina do PMDB, a máquina do prefeito Eduardo Paes, e o prefeito teve uma derrota realmente histórica, tomou uma goleada. Eu acho que isso é um fato político também importantíssimo, né? Todo mundo dizia que o Eduardo Paes tinha sido muito teimoso ao escolher como candidato a prefeito um candidato inexpressivo, apagado, que depois, inclusive, foi muito atingido pelas denúncias de agressão à sua ex-mulher, que é o Pedro Paulo. E ele realmente não teve um bom desempenho nos debates, na minha visão, né? Eu acho que ele é um cara muito estudado em termos de roteiro, então toda vez que fazia uma pergunta para ele dentro do roteiro, que ele ia ali meio decorado, ele até ia direitinho. Mas quando a coisa saía um pouco do roteiro, ele se enrolava, como no último debate da Globo, por exemplo, quando ele foi provocado pelo Freixo e ele mordeu a isca e foi muito inocente. O Freixo saiu e falou assim: agora eu quero ver você fazer uma pergunta para mim. E qualquer político minimamente experiente não teria chamado o Freixo de volta, teria inclusive chamado o outro, mas usado o outro para bater uma bola com ele, para bater no Freixo, né? Isso seria um mínimo, né? Não precisa ser muito inteligente para fazer isso. Mas ele cai, morde a isca, chama o Freixo de volta e o Freixo dá uma estapeada nele. E aí, inclusive, a candidata a vice, a Cidinha Campos, da chapa do Marcelo Freixo, começa a falar... Chapa do Pedro Paulo. Chapa do Pedro Paulo, que ela se exaltou quase o tempo inteiro, gritava ali quase o tempo inteiro da plateia, e chegou uma hora que o Freixo falou a frase, que é a frase que as pessoas mais lembram do debate, que ele falou assim: olha, você não gosta de mim, mas a sua neta gosta, porque a Cidinha tem uma neta que declarou abertamente voto ao Marcelo Freixo. Ele não pode rebater as alegações que a Cidinha dá, do envolvimento dele, da defesa dos black blocs, da falta de repúdio, pelo menos, então ele bota a família no meio, como é típico, não é isso? Exatamente. Mas, de qualquer jeito, para a quantidade de dinheiro gasto na campanha do Pedro Paulo, para a cidade que, em tese, daria uma eleição certa para o sucessor do Eduardo, por causa das Olimpíadas, por causa das obras da cidade, eu tenho certeza que ninguém, eu dizia isso, mas eu tenho certeza que ninguém ali do lado do Eduardo imaginava que não ia nem para o segundo turno, né? Eu acho que está todo mundo agora... em casa, abraçado no travesseiro, com imposição fetal, chorando. O Pedro Paulo ele não deu grandes razões para que os eleitores em dúvida se concentrassem nele. Esse episódio da agressão à mulher, mesmo que o inquérito tenha sido arquivado, que ele alegou em todos os debates quando esse assunto foi tocado, quando ele foi demonizado em função disso, mesmo com isso ficou a dúvida no ar, ficou essa marca, e também tem um pouco da rejeição a Eduardo Paes e o desempenho do Pedro Paulo, o fato de não ser tão carismático, não ter tanta desenvoltura, ainda ser mais novo, não é? Aliás, o Crivella tem 58 anos, o Freixo tem 49 anos, o Pedro Paulo 44, o Flávio Bolsonaro 35, né? Quer dizer, os dois que passaram para o segundo turno são realmente mais experientes na política, são mais velhos. E o Pedro Paulo não conseguiu, então, ter esses atrativos que fizessem concentrar os votos contrários à esquerda. Tem um ponto que eu acho importante, que é o seguinte: quando o Lula decidiu que a Dilma Rousseff ia ser sua sucessora lá em 2008, ele ficou de 2008 a 2010, ele ficou 2 anos fazendo campanha no Brasil para dizer: olha, você gosta de mim? Vota na Dilma. Você gostou do meu governo? Você está comigo? Vota na Dilma. O Eduardo Paes, ele ficou cuidando do próprio legado das Olimpíadas até no final das Olimpíadas. Então, o Eduardo Paes, há que se dizer também, eu acho que, no mínimo, por muita arrogância, ele achou que ele ia ficar falando da Olimpíada, do próprio governo, das próprias obras, terminasse os jogos, ele estaria com 290% de popularidade, e ele só ia dar o dedaço e falar: agora... cambada, votem em quem eu estou mandando. E não é assim que funciona. Eu acho que foi uma lição muito dura para ele aprender, que ele teria que ter construído a candidatura do seu sucessor há muito mais tempo, 1 ano, 2 anos. Isso é uma lição que eu acho que até muita gente tem que ter, que a política ela se faz fora do calendário eleitoral. A política se faz com antecedência, na construção do nome, na construção de fatos políticos, na construção... Você não faz política 2, 3 meses, 2 semanas antes
das eleições. Então, o Freixo faz muito isso, ele vai nas universidades, né, conta aquela mentirada toda para os estudantes acreditam. Ele já foi candidato contra o Eduardo em 2012, né? Ele é o deputado estadual mais votado do estado do Rio de Janeiro e ele já está no 3º mandato. E ele foi candidato, segundo colocado na eleição para prefeito de 2012. Então ele está construindo essa história tem tempo, né? Diz que também que a população carcerária no Brasil é a 3ª maior do mundo. Não é isso? Essa mentirada toda, na verdade, em números absolutos, ela é a 4ª, e em números proporcionais, que é o que interessa, atualmente ela é a 30ª do mundo, né? Isso é uma coisa que eu refutei. Saiu o relatório na época do governo do PT, o relatório do Infopen, divulgado pelo Ministério da Justiça, usando o dado de um instituto lá que é a maior referência do mundo, só que eles usam o dado absoluto, a esquerda ainda mente em cima daquele dado, e o dado proporcional é esse. O Brasil hoje é a 30ª, eles tentam formas para mostrar que está prendendo bandido demais, então tem que soltar, e principalmente soltar aqueles ligados à droga, não é? Que também faz parte da agenda deles. Então, existe uma exploração dessa superpopulação carcerária, dizer que o Brasil prende gente demais, até pelo interesse político da agenda de legalização das drogas. Então, para aliviar a prisão, vamos soltar o pequeno traficante, vamos soltar os usuários, vamos... Com os resultados aí atrás. Voltou. Então, estava falando da mentira do Freixo sobre população carcerária. Isso vocês podem procurar no meu blog. Vídeos mostram esquerdistas mentindo sobre população carcerária. E queria comentar só uma coisinha do Índio da Costa, que talvez ele tenha até ajudado o Freixo de alguma forma indireta, porque o Índio fez uma campanha tão demonizatória, se é que existe essa palavra, né? E fixou muito essa ideia do Pedro Paulo, agressor de mulheres, que tornou realmente o voto útil no Pedro Paulo ainda mais difícil. O Freixo acabou se beneficiando de tudo. O Índio não conseguiu mostrar tantas propostas ou reunir um público maior, e o Flávio Bolsonaro teve, dadas as circunstâncias, um ótimo desempenho final. Quer dizer, o Crivella ele tem aquela base da Igreja Universal, do voto evangélico. O Freixo tem a base dos artistas, da esquerda alternativa do Rio de Janeiro. Pedro Paulo era o candidato da situação. Chegou ali em 4º lugar, a praticamente 2 pontos do Pedro Paulo. O Flávio fechou com 14%, são 424 mil votos, e o Pedro Paulo com 16,12%, só 2,12% a mais, 488 mil votos. Quer dizer, uma diferença aí de 64 mil votos mais ou menos. Um Molon cresceu. O Molon tá lá embaixo. Jandira terminou com 3,34, 100 mil votos só, para vocês terem uma ideia. Alô, voltamos! Oba. Não desistam de nós, já está acabando. Obrigado falta pela só paciência. Mais um pouquinho, olha aí, muita gente ficou. Então estava falando do desempenho do Flávio Bolsonaro, terminou com 14%, apenas 2,12% em relação ao Pedro Paulo, cerca de 60 mil votos a menos. Teve um bom desempenho dadas as circunstâncias, e o Alexandre está brincando que foi um Molon praticamente de diferença, Alessandro Molon da Rede, que terminou com 1,43% só, 43.426 votos, realmente muito pouco. Alessandro Molon, do partido da Marina Silva, que é aquele partido que não é uma coisa, nem outra, nem nada, e aí ninguém sabe o que ele realmente quer. Ele se apresentou ali no debate como um professor, né? Eu falei que professor de verdade não apoia o governo criminoso do PT, embora tenha muito professor militante aí apoiando. Fala aí do Flávio Bolsonaro, Alexandre. Olha, se a gente estava falando do grande derrotado dessa eleição, que é o Eduardo Paes, a gente tem que falar do grande vitorioso, para mim, na minha leitura, que é o Flávio. O Flávio, um outsider, um Flávio que nunca tinha disputado uma eleição majoritária, um candidato jovem, de 35 anos, que se jogou a primeira vez, uma campanha completamente sem dinheiro, mesmo, literalmente, vocês podem olhar na prestação de contas lá do TRE, uma campanha completamente sem dinheiro, até a pedido da família, né? O pai dele gravou um vídeo dizendo não deem dinheiro para a campanha, e o Flávio conseguir 424 mil votos, né? Que dá o Alessandro Molon, que é um político muito conhecido da cidade, teve 40 mil, teve um décimo. O Flávio teve 10 vezes mais voto
que o Alessandro Molon. O Alessandro Molon teve votação de Carmen Migueles, né? Porque a Carmen, que é outra vitoriosa, eu acho, quero dar os parabéns ao pessoal do Novo e a Carmen por ter conseguido 38 mil votos, que é uma votação muito próxima do Alessandro Molon, uma votação de 43. Sem ter ido a nenhum debate. Sem ter ido a nenhum debate. O Molon foi a todos os debates e teve a votação quase igual à da Carmen, que não foi a nenhum debate de um partido, literalmente um partido novo. Então, o pessoal do Novo, que a gente apoia, que a gente gosta, um grande abraço, vocês estão de parabéns. Tá? Mas voltando ao Flávio, é um desempenho, ele teve praticamente a mesma votação do Pedro Paulo, e é absolutamente extraordinário que ele tenha conseguido isso, né? A campanha dele, ele teve muito mais voto até do que tradicionalmente a própria família. Não foi essa transferência automática. Só para vocês terem uma ideia, o pai dele, o deputado Jair Bolsonaro, teve 460 mil votos, se não me engano, para deputado estadual. 464 mil. Isso. Mas na cidade do Rio deve ter tido metade disso, 200 e pouco e tal, no máximo a 300. O próprio Flávio, para deputado estadual, teve 100 mil votos. Então o Flávio ter 420 mil votos, ele ampliou muito o eleitorado tradicional e cativo da família na cidade. Então é mérito do Flávio, o Flávio está de parabéns, uma grande votação, sem dúvida. Para um candidato que tinha 20 segundos de televisão, não tinha dinheiro e muito jovem, né? O meu Excel botou e não deu crédito. Vai, Alexandre. Pessoal, ficou com a gente. Vamos lá. Então, só para concluir o que eu estava falando do Flávio Bolsonaro, o Flávio, ele teve esses 400 mil votos, 420 mil votos, 14%, quase a votação do Pedro Paulo, mas é importante que ontem, um dia antes, saiu uma pesquisa Ibope dizendo que ele estava com 10% e uma pesquisa Datafolha dizendo que ele estava com 8%. O Data Dilma dizendo que ele estava com 8% e ele teve 14%. Então, quantos votos ele teria? Porque ele sofreu um movimento de perda do chamado voto útil. Uhum. Eu, inclusive, na minha página, falei muito, não caiam nessa conversa, não sejam trouxas, não caiam nesse golpe, mas muita gente, infelizmente, até discutiu comigo, teve até gente que eu tive que bloquear, que entrou xingando e tal, e uma pena, e uma pena porque, desculpem, amigos, quem é que está com a razão? Por favor, né? Vejam agora quem é que estava com a razão. O Flávio, ele teve 14 sem os votos de todo mundo que caiu na conversa do voto útil. Então, quantos votos o Flávio tinha de intenção? Né? Ele tinha muito mais do que 14. Ele poderia ter tido, inclusive, uma votação maior do que a do Pedro Paulo. Ele podia ter tido um muito honroso terceiro lugar, no mínimo. Né? É muito difícil ter uma combinação para o voto útil quando os candidatos estão ali embolados na segunda colocação, como era o caso. E o Flávio Bolsonaro também, a família Bolsonaro, também tem um coeficiente aí de eleitores que surgem em cima da hora. Talvez um pessoal que não confesse que vote em Bolsonaro, mas na hora acaba votando. É isso aí. E isso também deu um upgrade aí na campanha do Flávio no final, que talvez tenha sido um pouco compensado com o voto útil no Pedro Paulo, que uma certa parcela da população pode ter feito. De qualquer jeito, o Flávio se coloca uma força política da cidade, inegavelmente, e ele passa a ser um player da política carioca importante. Então, e o outro candidato que a gente não falou, Carlos Osório, tucano, do PSTB, mas que é um quadro muito técnico. Não é? Um cara que fala de uma maneira técnica, na mais alta tradição tucana, falta aquele carisma, aquela presença maior, aquela capacidade de contagiar, muito técnico na política. O Brasil, as pessoas de um modo geral, elas votam com quem elas simpatizam, com quem elas queriam tomar uma cerveja, com quem elas queriam alguém que fosse amigo delas. O brasileiro, ele mede as coisas, muitas vezes coisas profundas, por essas questões um pouco mais superficiais. Na política isso é muito importante. Tradição, assim como um político, ele é mais um quadro técnico, ali é secretário de transporte, não é isso? Isso. E ele tinha um problema de discurso, né? Porque muito do que ele tinha para apresentar como credencial dele era no governo do Eduardo Paes. Do Eduardo Paes também foi muito demonizado por causa disso. Tem um outro ponto importante. E de transporte, aí entra aquele papo de esquerda, de empresário de ônibus e tal, e aí detonou ele. Quase na trave agora. Gol.
Voltamos, esse foi um intervalo comercial para que você pudesse ir ao banheiro, pudesse fazer uma pipoquinha para assistir aqui Felipe Moura Brasil e Alexandre Borges, que ia dizendo... Eu estava falando do voto útil, que foi uma discussão que eu vi muito, na minha página aconteceu muito, deve ter acontecido aí pelos bares da cidade, que é essa história do voto útil. Por que que a esquerda carioca teve voto útil e a direita, ou centro, whatever, não teve Principalmente voto útil? whatever. Whatever, né? Então, assim, olha só, gente, vamos entender uma coisa. A Jandira e o Marcelo Freixo, eles não brigaram oficialmente, eles não tinham agendas diferentes, eles eram duas opções dentro do petismo, do lulismo, da esquerda, tá? Então a migração de votos para qualquer um dos dois era uma migração muito natural, muito fácil. Já no campo não esquerdista, vamos dizer assim, né, você não tem essa migração automática e é preciso que os analistas de Facebook, a palpitaria, né, o palpitariado, tenha isso na cabeça. Porque se você vai pegar, por exemplo, o Índio da Costa, ele foi talvez de todos o que teve o discurso mais duro contra o Eduardo Paes. Então você não pode pegar o eleitor do Índio da Costa, que era um eleitor que comprou a conversa de oposição, da conversa de quem bateu. E você chegar para o eleitor do Índio da Costa um dia antes da eleição, porque o Pedro Paulo está 1 ou 2 pontos na frente, e diz, gente, esquece tudo que eu falei e vota no Pedro Paulo. Não é assim que funciona. O pessoal é um pouco diferente, porque na esquerda ali é tudo muito parecido, né? É um movimento, né? Vem pra cá, estamos... Voltou. Então, a internet já está querendo encerrar, né? É o finalzinho. Então, eu só queria dizer, eu podia me alongar um pouco mais nesse argumento, mas podemos voltar isso em outro dia. Mas lembre-se que esse pessoal da teoria do voto útil... Lembre que o PMDB da cidade foi o último PMDB a abandonar a Dilma. O Eduardo Paes, ele foi talvez um dos grandes defensores do lulismo e da Dilma até o último momento. Ele está aqui dentro do Rio de Janeiro com os Pisciani, com uma máquina também, Eduardo Cunha, com o próprio Sérgio Cabral, que é uma turma que você não faz uma migração automática do eleitor do Flávio Bolsonaro, do Índio da Costa, do Carlos Osório. Então, entendam que não é assim que funciona. Não é porque, eventualmente, o Pedro Paulo apareceu com 1, 2, 3 pontos na frente, que você vai chegar para esses outros eleitores e mandar e dar um tapa nas costas e falar, migra aí todo mundo, que não é assim que funciona. E mesmo vários que migraram e votaram com o nariz tapado, assim, né? Como se diz assim na gíria da política. Então é isso, né? Queríamos citar também que Carlos Bolsonaro, não é? O vereador mais votado do Rio de Janeiro, tá o irmão do Flávio, filho do Jair. 100 mil votos, parece, pelo menos votação quando a gente estava conferindo incrível. Aqui antes do vídeo. O vereador mais votado. Então, Carlão, parabéns, hein, cara? Mandou bem. Tirou onda. E vamos abrir para vamos ver as questões aí do pessoal, se você quiser dar uma passeada ali no... Vamos ver os comentários. Quem quiser fazer alguma pergunta aí pra gente agora, o pessoal que sobrou, tamo junto. Volta Contexto, isso mesmo. Volta Contexto. O Contexto está aqui desfalcado de Bruno Garchagen, que não é do Rio de Janeiro, então a gente limou ele dessa conversa. Mentira, ele... Se vocês quiserem, a gente grava depois para ele contar como é que foi emocionante a eleição em Vila Velha. Vila Velha, sem dúvida, deve ter tido um grande embate entre capitalistas. Vocês estão achando que o Rio é emocionante, o negócio é Vila Velha. Vila Velha deve estar bombando. Espero que o PT não tenha vencido em Vila Velha. Vai ser culpa do Bruno, se o PT venceu dizimado nessas eleições, né? Mas ainda está aí ganhando essa trincheira com Marcelo Freixo. Vou passar aqui uns comentários, ver se alguém tem uma pergunta. O pessoal está só comentando. Segundo turno, o que acontece? Já falamos muito, né? Crivella contra Freixo. Eu acho que a gente falou muito, então eu acho que a gente meio que tirou as dúvidas de todo mundo, né? Contra o PSOL. Crivella e Freixo, pobre Rio de Janeiro. Muita gente aqui lamentando esse segundo turno, mas é o que tem para hoje. Escrevi muitos anos de crônica sobre a juventude carioca. Eu escrevo desde 2003 na internet, né? Eu ganhei minha coluna V 10 anos depois de começar a fazer isso. E eu escrevia muitas crônicas sobre a juventude, mostrando como aqui no Rio de Janeiro existe muito pouco amor ao conhecimento. O Freixo, aliás, disse no debate da Globo que já é uma vitória, fazer a juventude gostar de política já é uma vitória. E eu disse não, vitória é fazer a juventude amar o conhecimento. Porque o amor ao conhecimento,
ele automaticamente faz com que as pessoas se interessem pela política, porque elas percebem o quanto a política interfere na vida delas, na opinião delas, na experiência humana que elas têm. Então, quem ama o conhecimento acaba aprendendo política, até porque a política é uma vitrine ali de perfis, de personalidades humanas, e que, estudando aqueles comportamentos, como a gente fala, como a gente escreve, como a gente analisa, as pessoas até aprendem a ter maior desenvoltura nos seus relacionamentos pessoais e a escolher melhor as pessoas que vão participar da sua vida. Agora, quando você forma pessoas só que gostam da política, está formando militantes. Então, o amor ao conhecimento é o oposto justamente de você se tornar um militante do PSOL, que são geralmente pessoas fechadas ao conhecimento, principalmente aquele que o grande argumento é gritar fascista, homofóbico, racista. Pois é, pessoas que não estudaram as refutações das ideias em que elas acreditaram, muitas vezes pelo próprio convívio social, como a gente vê aqui no Rio de Janeiro. As pessoas são filhas de petistas, filhos de psolista, amigo da praia, amigo da Lapa, então todos aqueles formam aquele coletivo, né, que o Olavo de Carvalho chamou de imbecil coletivo no livro de 96, se eu não me engano. É justamente isso, assim como o imbecil juvenil, que abre o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que fala desse espírito de rebanho. Então as pessoas vão se juntando por meio dessas afinidades sociais e elas acabam acreditando todo mundo na mesma coisa, mas nenhuma delas examinou aquela coisa, nem soube defini-la, né? Todos esses conceitos de justiça social, desigualdade social, igualdade, eles nunca foram bem definidos pela esquerda, assim como os conceitos que eles usam para acusar os outros, como neoliberalismo e tal. Isso nunca é examinado a fundo em todas as suas consequências, né? O filósofo inglês Roger Scruton, inclusive, ele fala muito isso, e já falava desde lá de 1985, 86, quando ele publicou o livro Pensadores da Nova Esquerda, refutando, examinando toda a bobajada dos pensadores que levaram ao maio de 1968. Não é? Então toda aquela base ali já foi refutada pelo Scruton, assim como vários outros pensadores já tinham refutado as teses marxistas. Só que essa leitura de Roger Scruton, do próprio Olavo, de Thomas Sowell, que fala muito bem, inclusive, das trapaças que existem nas estatísticas sobre desigualdade social, nada disso chegou a essas pessoas. Elas não são abertas a conhecer as ideias contrárias e elas acreditam naquele sentimento da patota. Então isso é muito ruim, a gente tem que despertar as pessoas para o conhecimento. Bom, gente, então é isso, né? É um lembrete super importante. Quer dizer, você gosta de gostar de política sem ter nada na cabeça, você vai fazer besteira. Exatamente. Né? Quer dizer, você tem que ler, você tem que refletir, você tem que entender. Como muitos fizeram indo atrás de junho de 2013, né? Isso. Aquela patota comunista na rua, com tanta violência ali, o começo dos black blocs. Muita gente foi atrás achando que estava lutando por um Brasil melhor. A gente avisava, olha, meu primeiro texto sobre aquilo foi Passe Livre para a Delinquência, porque os intelectuais já estavam poetizando a depredação do patrimônio público, não é? Então não dá para entrar na política assim, indo atrás de qualquer coisa. É preciso que se entenda do que se está falando. Isso. Porque aí, se você ler, você vai chegar na sua sala de aula amanhã, a primeira coisa que você vai falar é, primeiramente, fora Freixo, né? Já fica bem melhor, né? Do que o fora Temer, que a gente pode vir a gritar fora Temer se ficar comprovado alguma coisa que faça com que ele mereça um impeachment. E esse foi o último intervalo comercial do nosso programa de hoje. Eu ia dizendo que se o Temer ficar confirmado, tiver provado alguma coisa contra ele que mereça o impeachment, nós vamos gritar fora Temer também. Mas enquanto isso é só papo de petista com dor de cotovelo, não é pelo impeachment da Dilma, muito merecido, e que agora as provas só vão aumentando contra ela, contra a campanha dela, a presidenta propinamente eleita, não é? Então é isso, vamos fechar aqui por hoje. É isso aí, obrigado por todo mundo aí, pela paciência, todo mundo que ficou aí até agora, todo mundo que está entendendo o risco é entregar a segunda maior cidade do país para o PSOL, que é uma tentativa de renascimento do petismo. Todo esse pessoal, inclusive o Marcelo Freixo, ele foi 20 anos do PT, ele foi de 86 a 2005, ele foi exatamente 19 anos do PT, ele só saiu
de uma maneira oportunista quando apareceu o mensalão, mas ele continuou petista, apoiou todos os candidatos, apoiou as 2 eleições a presidente do Lula, depois as 2 da Dilma, foi contra o impeachment, tá falando em fora Temer, é um petista, então não faz a menor diferença. O pessoal é essa tentativa de mudança de roupa do PT. E ele é um sintoma gramsciano, né? Antônio Gramsci, ideólogo comunista italiano, que pregava a ocupação de espaços para a tomada do poder político, ocupação de espaço nas universidades, no show business, na mídia, no mercado editorial. Marcelo Freixo é um ex-professor de história, pelo menos é o que está lá no currículo dele. É isso aí que vocês veem nas salas de aula desse país. É óbvio que essa gente é contra o Escola Sem Partido, porque vai perder... Aliás, quem que seria o secretário de Cultura do governo do Freixo? Provavelmente o Gregório do Vivier, né? Então... É brincadeira, né? É isso, minha gente. Bom domingo para vocês, esse restinho de domingo, boa semana. Estaremos aí, a gente trabalha todo dia nesse país, né? Porque tem que acordar cedo, porque tem lava-jato. Aí teve impeachment da Dilma, denúncia contra o Lula, prisão do Palocci. Todo dia estamos trabalhando exaustos, mas vamos com tudo, sempre contra a canalhada. É isso aí. Muito obrigado a todos aí pela paciência, por quase 2 horas aí de conversa. E vamos derrotar o pessoal no Rio de Janeiro, tá? É sério. Não brinquem com isso, tá? Agora já começou uma conversa de... Eu brinco, eu acho divertido. Não, digo assim, agora já começou essa conversa de vamos separar a igreja e o Estado, porque o Estado é laico, como se o esquerdismo não fosse uma religião. Acorda, uma religião ainda muito pior. Se você... É um insulto à religião dizer isso, né? Tá mais pra seita, aquela coisa. É uma seita, entendeu? Então se você saiba... A conexão tá fraca. Tchau, pessoal. Valeu, muito obrigado. Vai cair de novo. Um abraço. Não, essa mão aqui. Tá bom.